Este é o terceiro módulo da aula sobre doenças respiratórias do recém-nascido, onde vamos falar sobre a síndrome de aspiração meconial e a síndrome da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Olá, no módulo anterior nós vimos a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido e a síndrome de taquipneia transitória do recém-nascido, que são patologias mais comuns do recém-nascido prematuro, ou prematuro precoce ou prematuro tardio. Neste módulo, nós vamos estudar duas patologias importantes e mais prevalentes no recém-nascido a termo ou no recém-nascido pós-termo, que são a síndrome de aspiração meconial e a síndrome de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Síndrome de aspiração meconial. Características dessa síndrome. Do ponto de vista epidemiológico, ela tem uma incidência maior em recém-nascido a termo ou recém-nascido pós-termo. Ela acomete cerca de 20% dos recém-nascidos que apresentam mecônio abaixo das cordas vocais. Vamos ver o que acontece, então, na fisiopatologia da síndrome da aspiração meconial. O ponto de partida é a asfixia perinatal, é a falta de oxigênio nos tecidos fetais. Essa asfixia leva a um relaxamento do esfíncter anal, e nós temos aqui um recém-nascido já a termo, que tem produção de mecônio a nível intestinal. Com o relaxamento do esfíncter anal, esse mecônio é liberado, é eliminado no líquido amniótico materno, da bolsa amniótica, e ele vai ser aspirado pelas vias aéreas superiores do feto e pode cair na traqueia. A presença desse mecônio no líquido amniótico vai gerar o que nós chamamos de síndrome de aspiração meconial, pelas vias aéreas do recém-nascido. Essa síndrome de aspiração meconial, nós temos várias consequências. Uma pneumonite química por irritação direta do mecônio no tecido alveolar e bronquiolar, a presença de um edema alveolar, que vai gerar uma inativação química do surfactante, que aqui, diferentemente da membrana hialina, a produção está normal, porque nós tratamos de um recém-nascido a termo ou até mesmo pós-termo, e podemos ter obstrução das vias aéreas do recém-nascido, das pequenas vias aéreas. Isto vai levar a áreas de atelectasia, que nós temos pequenos bronquíolos obstruídos, podemos criar um mecanismo valvular. O ar entra nos pequenos brônquios e nos alvéolos, mas ele tem dificuldade para sair, e esse mecanismo valvular pode gerar áreas de barotrauma, pneumotórax ou pneumomediastino. E o edema alveolar com a inativação de surfactante, nós temos um surfactante ineficiente, pode gerar áreas de microatelectasias, que vão comprometer no seu conjunto toda a função pulmonar de troca gasosa. E o produto final desse processo fisiopatológico, dessa cascata fisiopatológica, é a hipóxia neonatal, com todo o cortejo clínico que a gente vai ver em seguida. Essa asfixia perinatal também vai levar a uma intensa vasoconstrição pulmonar. O principal fator vasoconstritor pulmonar chama-se hipóxia. Deficiência de oxigênio a nível pulmonar vai gerar uma vasoconstrição pulmonar, e aí vamos lembrar lá do primeiro módulo da estudo da vasculatura pulmonar fetal. Nós vamos voltar ao padrão da circulação vascular fetal, que é o padrão de uma síndrome de hipertensão pulmonar persistente. Nós vimos que ao nascimento, esse processo todo com a circulação de transição, ele muda de uma área de vasculatura hipertensa para uma área de vasodilatação pulmonar, com a presença de oxigênio no alvéolo, com a circulação pulmonar efetiva, com aumento do débito cardíaco. Se nós temos vasoconstrição pulmonar por hipóxia, isso não vai acontecer. Nós vamos ter, sim, uma persistência do padrão de hipertensão pulmonar no recém-nascido, que fisiologicamente acontece na vida intrauterina. Esse aumento da hipertensão pulmonar no recém-nascido vai levar, por sua vez, a um shunt direito-esquerdo. Nós temos uma pressão maior em câmara direita do que em câmara esquerda, aqui, voltando ao que acontecia na vida intrauterina. Esse shunt direita-esquerda vai contribuir também para a hipóxia do recém-nascido. E o quadro clínico? O que nós esperamos encontrar num recém-nascido com síndrome de aspiração meconial? Em geral, trata-se de crianças a termos ou pós-termos, que têm retardo de crescimento intrauterino por uma hipóxia crônica,
que podem apresentar sinais físicos de impregnação de mecônio a nível de coto umbilical, um coto umbilical esverdeado, amarelado, e então a presença característica de mecônio abaixo das cordas vocais. Essa criança também vai apresentar sinais precoces de insuficiência respiratória, como taquipneia e cianose pela intensa hipóxia. Eles podem apresentar, por aquele mecanismo valvular de ar que entra, mas não consegue sair. Se isso acontece difusamente, nós podemos ter, clinicamente, uma hiperinsuflação torácica, um tórax hiperexpandido. E na ausculta pulmonar, nós temos mecônio, nós temos secreção brônquica difusa, nós podemos ter presença de estertoração crepitante difusa e bilateral. E a radiologia? O que o estudo radiológico na síndrome de aspiração mecônio evidencia para a gente? Um padrão de hiperinsuflação pulmonar, que corresponde à hiperinsuflação torácica vista no exame físico, um infiltrado difuso heterogêneo e também grosseiro bilateral, e podemos ver áreas de barotrauma, pneumotórax ou pneumomediastino, por conta do mecanismo valvular já citado. E em casos mais graves de hipertensão pulmonar vascular severa, com síndrome de hipertensão pulmonar persistente, podemos evidenciar aumento da área cardíaca nos casos mais graves. Na radiologia, para ilustrar, nós vamos ver aqui uma presença de um filtrado grosseiro bilateral, e aqui, nessa imagem de cá, bem nítido, um pneumomediastino, que é consequência da ruptura bronquiolar ou de alvéolos por conta da presença de mecônio intraalveolar. A outra patologia do recém-nascido a termo ou pós-termo é a chamada síndrome da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, que a gente vai ver que ela se confunde com a aspiração meconial, que a aspiração meconial, na sua forma mais grave, ela vai levar a um padrão de síndrome de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. O que é essa síndrome de hipertensão pulmonar do recém-nascido? Também tem uma prevalência maior nos recém-nascidos a termo e pós-termos. Nós vimos na aspiração de mecônio que essas duas entidades, elas podem, inclusive, ser simultâneas no mesmo recém-nascido, e existem algumas condições predisponentes que podem levar a um padrão de hipertensão pulmonar persistente. Quais são elas? Hipoplasia pulmonar, presença de anomalias congênitas provocadas por hérnia diafragmática congênita, a presença de conteúdo intestinal dentro do tórax na vida intrauterina vai levar a uma não formação, uma pequena formação de tecido pulmonar, levando a uma hipoplasia pulmonar, e isso vai gerar, em última instância, a hipertensão pulmonar grave. Asfixia perinatal grave, nós vimos que o principal fator causador de hipertensão pulmonar, de vasoconstrição pulmonar, chama-se hipóxia, falta de oxigênio. Doenças respiratórias agudas, infecciosas, em geral, virais, bacterianas, também graves, podem causar hipóxia no recém-nascido com vasoconstrição pulmonar, e a vasoconstrição pulmonar, por sua vez, vai levar a síndrome de hipertensão pulmonar. E uma hipóxia crônica intrauterina também vai levar a um padrão ao longo da vida intrauterina, de uma hipóxia crônica com vasoconstrição pulmonar crônica intraútero, e essa criança pode nascer com desconforto respiratório, com evidência clínica laboratorial de hipertensão pulmonar persistente. Na fisiopatologia da síndrome de hipertensão pulmonar, vamos ver o que é que acontece. Nós temos várias causas, como foram citadas: hipoplasia pulmonar, asfixia perinatal grave, doenças respiratórias agudas, hipóxia crônica intrauterina. Essas patologias podem levar a uma redução da vasculatura pulmonar, no caso da hipoplasia pulmonar, a uma hipóxia, hipercapnia e acidose, no caso de processos que causam asfixia no recém-nascido, e na hipóxia crônica nós podemos ter o que a gente chama de remodelação da musculatura lisa vascular. Nós temos um espessamento da musculatura lisa do vaso ao longo da vida intrauterina por essa hipóxia crônica. Isso vai levar à redução da luz do vaso, gerando, em última instância, também um aumento da resistência vascular cronicamente. Todo esse processo, toda essa cascata, em última instância, nós vamos ter um aumento da resistência vascular pulmonar com um aumento na pressão na artéria pulmonar. Esse aumento na pressão da artéria pulmonar
vai gerar o que a gente chama de síndrome de hipertensão pulmonar, que é aquele padrão que nós vimos no módulo 1 de hipertensão pulmonar fisiológica da vida intrauterina, que não deve estar acontecendo após o nascimento e que acontece sim por conta de distúrbios patológicos. Essa hipertensão na artéria pulmonar vai gerar uma síndrome de hipertensão pulmonar com shunt direito e esquerdo, desvio de sangue, pouco oxigenado em câmara direita para coração esquerdo. E isso vai levar à famosa tríade de hipóxia, de hipercapnia e de acidose metabólica. Essa hipóxia vai gerar, novamente, aumento da resistência vascular, causando um feedback positivo. E, em última instância, aumento da pressão arterial pulmonar, gerando mais shunt, gerando mais hipóxia, o que se faz um ciclo vicioso, se torna um ciclo vicioso. Quadro clínico, o que a gente espera desses recém-nascidos com hipertensão pulmonar? Como na síndrome de aspiração de mecônio, em geral, são crianças recém-nascidos a termo ou próximas do termo, ou pós-termo, que tem algum antecedente de asfixia perinatal aguda ou crônica, ou alguma anomalia, histórico de anomalia congênita pulmonar. E o que a gente espera no exame físico? Quais são os sinais clínicos? Também como nas outras patologias dos distúrbios respiratórios do recém-nascido, nós vamos ter desconforto respiratório com taquipneia, nós podemos ter aqui, de uma forma bem característica, a presença de uma cianose que é progressiva e desproporcional ao comprometimento pulmonar. Nós não temos aqui uma radiologia com evidência de comprometimento pulmonar tão grande, mas de uma forma antagônica. Nós vamos ter um recém-nascido apresentando um quadro de cianose grave e progressiva. Isso nos faz pensar, sim, em um padrão de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. E na ausculta cardiovascular, já que nós temos uma hipertensão pulmonar, quais são os sinais clínicos de ausculta que possam nos fazer pensar em hipertensão pulmonar? Essa ausculta pode ser normal, nós podemos ter uma B2 hiperfonética e nós podemos ter a presença, às vezes, de um sopro sistólico em foco tricúspide, que são sinais indiretos de aumento no tronco da artéria pulmonar, da pressão no tronco da artéria pulmonar. Nós vamos ter também uma diferença de saturação de oxigênio entre membro superior direito, pré-ducto arterial, e entre membros inferior pós-ductal, acima de 10%. Essa diferença de saturação de membro superior para membro inferior nos faz pensar em hipertensão pulmonar por alguma causa a ser investigada. Podemos ter queda de saturação de oxigênio ao mínimo manuseio. Caracteristicamente, são crianças cianóticas que, ao mínimo toque, aumentam essa cianose. Essa alteração clínica é muito característica do bebê com hipertensão pulmonar persistente. O diagnóstico, como nós fazemos diagnóstico de síndrome de hipertensão pulmonar do recém-nascido? O raio-x de tórax, ele pode ser normal e ele pode ser alterado de acordo com a patologia de base. Se é um processo infeccioso, se é uma síndrome de aspiração meconial, nós vamos ter um padrão radiológico de síndrome de aspiração meconial. Se é uma pneumonia por outro agente, nós vamos ver um padrão infeccioso sugestivo de infecção perinatal de pneumonia congênita. E o padrão diagnóstico laboratorial, chamado Gold Standard, ou padrão ouro, é o diagnóstico por ecocardiograma, em que ele vai se evidenciar um shunt direito e esquerdo e uma pressão na artéria pulmonar maior que 2/3 da pressão arterial sistêmica. O ecocardiograma é o exame que define, que fecha o diagnóstico de hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Aqui nós temos um exame radiológico de uma síndrome de aspiração meconial. Lembrar que o infiltrado ele é grosseiro, difuso, bilateral, com comprometimento extenso do parênquima pulmonar. E aqui, nessa imagem ecocardiográfica, nós vamos ver a presença de um shunt do átrio direito para o átrio esquerdo, evidenciando pelo forame oval que a pressão em câmara direita é maior que na câmara esquerda. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.